irmãos, pela vida do Fábio. Vamos orar, consagrar a vida dele, amém? Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te engrandecer. Obrigado, ó Pai, por esse período em que podemos te louvar, engrandecer o teu santo nome, colocar, ó Pai, o Senhor no seu devido lugar, que é o trono de todas as coisas, Senhor. Nós te louvamos por esse período aqui. E Deus, nesta hora, Pai, nós apresentamos, ó Deus, a vida do Fábio. Colocamos, ó Pai, o teu servo, ó Deus, nas tuas mãos. Esse tempo todo, ó Pai, até o dia de hoje, ele trabalhou, ele investiu tempo, ó Deus, para estar, ó Pai, aqui nessa manhã, ministrando esta palestra. Senhor, seja com teu filho, guarda ele, que ele possa ser guiado pelo teu Espírito Santo, que possamos entender, compreender, e assim também, ó Pai, aplicar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar através da vida do teu filho. No nome santo de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Foi difícil chegar até aqui? Não, né? Um dia atípico, né? Para o ano de 2022. Acho que nunca choveu tanto em toda a história desse ano, né? Me sinto honrado pelo convite. Presbítero Diego, obrigado. Pastor Márcio, pastora Miriam. Vendo aqui pastor Pedro, meu Deus do céu, que honra ter pastor Pedro aqui, glória a Deus, os irmãos que nós conhecemos aqui, diácono Narciso, cooperadora Amanda também, nos abençoando, pastora Miriam, minha esposa, né, que tem me ajudado, que juntos temos caminhados no reino de Deus. É interessante que a nossa história não acontece por acaso, nós vamos falar sobre chamado, né. E eu tenho uma experiência, quando eu olho para minha esposa, eu tenho uma experiência para contar. Pastor Marcelo, saudações. Nós temos uma história que é engraçado, que quando nós nos conhecemos na igreja, eu fui ser líder de escola dominical. Quem era minha auxiliar? Era ela. Eu fui trabalhar com batismo. Quem era minha auxiliar? Era ela. E nós não tínhamos relacionamento. E daí para frente, ela é minha auxiliar em tudo. Eu costumo dizer que o futuro da nossa igreja, o presente da nossa igreja e o passado até aqui, Deus não constrói. O fato de eu estar aqui hoje, você pode ter certeza que 50% ou mais está na minha esposa. Você pode ter certeza disso, porque para Deus nós somos apenas um. Pastor Gilson, prazer conhecê-lo, que honra. Só vou preparar o terreno, entendeu? Quem vai palestrar vai ser o senhor, né? Só vou preparar o terreno aqui. Glória a Deus. Queridos, então, para a gente poder ganhar tempo, na verdade, nossa programação era estar aqui mais cedo. Não sei na sua casa, na minha casa choveu muito, às 8 horas até às 8h20 choveu bastante. Então, a gente já aproveitou, só vamos ganhar tempo, vamos tomar café, ver se a chuva passa. E Deus nos ouviu. A chuva deu uma maneirada. Se não tivesse maneirado, a gente teria vindo também da mesma forma, né? Mas aproveitamos, por isso que nós chegamos um pouco mais tarde aí. Então, pode colocar o primeiro slide para mim? Eu consigo ver ali? Não, né? Tá, eu vejo aqui, sem problemas. Então, a proposta, né, dessa primeira etapa da nossa fala aqui é nós trabalharmos aqueles temas ali, né? Nós vamos falar que Deus está te procurando. Você pode dizer amém? Amém. Deus está te procurando. Depois nós vamos ver a diferença entre chamado e vocação. Lembrando que essa é uma palestra para liderança, então vai ser uma palavra um pouco mais João Batista, diácono Ailton, que honra sua esposa. O que é um chamado, o que é uma vocação. Existem algumas palavras na Bíblia que nós temos que fazer diferenciação. Em teologia a gente vê bastante isso, né? Teologia, se você é uma teologia bíblica, você se aprofunda um pouco mais, e a gente consegue conhecer algumas coisas que estão ocultas aos nossos olhos, olhando assim simplesmente por cima. Quando você se aprofunda, quando você olha de uma forma geral, vocação e chamado é a mesma coisa.
Para a liderança não é. Vocação e chamado para a liderança é diferente. Nós vamos ver que é diferente. Nós vamos ver o conceito disso aí. Depois nós vamos tentar ajudar os irmãos, aqueles que talvez ainda não encontraram 100% a sua vocação. Por que 100%? Porque eu tenho certeza, como todo mundo é liderança aqui, todo mundo aqui é vocacionado. Porque senão você não seria líder. A não ser que não tenhamos líder aqui, tá? Mas você vai entender isso ao longo da fala, ao longo do que o Espírito Santo, nosso maior professor, maior palestrante nesta manhã aqui, não sou eu, não é o Gilson, tenho certeza, o maior palestrante é o Senhor Espírito Santo. Sabe por quê? A palavra de Deus fala assim, que quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu, Jesus, tenho dito. Então, isso está escrito em João, capítulo 14, verso 26, João 15, 26, ele vai falar isso, vai falar que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Por isso que o mundo lê a Bíblia e não compreende. Por isso que as pessoas que estão distante do Evangelho, lê a Bíblia e não entende. Por quê? Porque o formato que Deus constituiu foi que o Espírito Santo nos ensinasse. Nós conseguimos convencer uma pessoa, mas nós não conseguimos converter uma pessoa. Pastor, qual a diferença de convencer e converter, né? Convencer é o seguinte, eu consigo fazer uma pessoa que está andando para a esquerda, eu consigo fazê-la parar, eu consigo fazê-la pensar, mas eu não consigo fazê-la se arrepender. Eu consigo fazê-la parar, mas eu não consigo fazer ela converter e mudar para o outro lado. É onde entra uma pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. E aí, no final, nós vamos falar sobre a nossa decisão. Tudo isso é uma preparação para depois o pastor Gilson nos abençoar muito mais, eu tenho certeza. Falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 42 anos, sou casado com a Miriam, tenho um filho, o senhor Vitor, que eu não trouxe hoje, né? Que bom que eu não trouxe hoje, porque ele está com o seu brinquedinho predileto, chamado vovô. É o brinquedinho predileto dele, é o avô, gosta muito do avô. Sou pastor na Vila Moraes há 7 anos, junto com a minha esposa, graças a Deus. Trabalho ajudando pessoas, escrevendo para algumas revistas, dando suporte na B4L International, que é uma empresa que trabalha para vida, anti-aborto. Ajudo na diretoria da Brasil para Cristo e, acima de tudo, glória a Deus, servo de Jesus. Até a morte. Eu vou até a morte. Com a graça dele, com a misericórdia dele, com a ajuda dele, com a força dele. Em nome de Jesus, que a Bíblia diz assim, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então, temos que ser fiel até o fim, com a ajuda dele, com a misericórdia dele, com a graça dele, com a oração dos irmãos. Vamos lá, vamos avançar. Deus está te procurando. É a primeiro slide nosso ali. Até aí, querido, vai passando por partes para mim, porque tem uma outra parte, na parte de baixo eu quero passar depois. Então, Deus está te procurando. Vamos nos basear na verdade da palavra de Deus, tá? Eu costumo dizer que tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Nós vamos ver aqui que todo conhecimento é bem-vindo. No meu olhar, a advocacia, quando ela é verdadeira, ela é bem-vinda. A medicina, quando é verdadeira, ela é bem-vinda. A terapia, quando é verdadeira, é bem-vinda. O pedreiro, quando é um bom pedreiro, ele é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. A Bíblia diz assim, conhecei de tudo, retende o bem. Tudo é bem-vindo, se for verdadeiro. Então, é bom a gente se basear sempre na palavra. Nos nossos trabalhos, você que é um profissional, coloca a Bíblia como centro de tudo na sua vida. Se colocar a Bíblia como centro de tudo na sua vida, você vai ser uma bênção. Porque a Bíblia diz assim em Isaías 1,19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Primeiro você tem que querer, depois você tem que ouvir. E lá no Novo Testamento, o Senhor vai dizer algo mais profundo em Romanos 2,13. Romanos 2,13, ele fala assim, os que ouvem a lei não são justos.
Romanos 2,13. Esse texto é fenomenal. Os que ouvem a lei não são justos. Pastor, eu estou na igreja, né, com um ótimo pastor, com uma ótima pastora, com uma ótima igreja, uma ótima liderança, uma bela de uma estrutura, eu sou presente, quer dizer que eu não sou justo? Infelizmente, biblicamente, você não é justo. Você não é justo. Porque os que ouvem a lei não são justos. Mas os que praticam a lei são justificados. Então, nós estamos aqui recebendo um sermão todos os domingos para que na segunda-feira ele transforme a nossa vida. Então, o bom sermão é aquele sermão que você ouve no domingo, mexe com você, balança as suas estruturas, para na segunda você praticar, para na terça você colocar em prática, para na terça você ajudar você. Tem palavras que Deus vai liberar sobre a sua vida, que não é para você, é para alguém que está à sua volta, que é para a sua esposa, que é para o seu filho, que é para um colega de trabalho. Por isso que aquele que pratica a lei há de ser justificado, não só o que ouve. Mas ouvir já é uma coisa boa. Ouvir já é algo excelente para nós, porque nós estamos tendo o conhecimento, e o conhecimento já é um passo para a libertação. Se eu conheço, já é um passo para a libertação. Pastor, por que o conhecimento não liberta? Sendo que lá na Bíblia, em Oséias, no capítulo de número 4, verso 6, por aí, vai dizer, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. O conhecimento não liberta? Não liberta, sozinho não. Quer ver uma prova social? Vou te dar uma prova social, não bíblica, só para poder confirmar que a Bíblia é a verdade. Que não precisa, né? Não precisa, mas tudo coopera para o bem, a natureza revela a Deus. A chuva, se uma pessoa olhar para a chuva caindo e observar bem a chuva, ele se converte a Jesus. Que ele fala, meu Deus, existe um Deus, existe um Deus. A natureza revela a Deus. Mas vamos usar uma prova social. Um ladrão que rouba, por exemplo, um aposentado, acabou de receber o seu salário e foi lá no banco tirar o dinheiro. Dia 5, por exemplo. O ladrão fica só olhando, quando ele sai, a senhora está começando a guardar a carteira, ele pega a carteira, sai correndo, e a senhora, sem reação, lá foi o dinheiro da aposentadoria do mês, do aluguel, da comida do neto. Esse ladrão, ele sabia que roubar é errado? Por que roubou? Então, o conhecimento sozinho não liberta. Só o conhecimento não. Agora, a prática do conhecimento, isso nos liberta. Glória a Deus, vamos lá. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Né? Essa frase nos choca, essa frase nos balança. Espera aí, quem é o Senhor que está falando aí em cima? É um homem que está falando aí em cima? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Por que o Senhor libera essa declaração? Por que Ele libera isso? Porque é uma cooperação. O reino dos céus, presbítero Diego, é uma cooperação. Deus, Ele pegou... Presta a minha chave aí de novo. Queridos, obrigado. Eu entendo que Deus pegou. Isso aqui é a chave do meu carro, mas eu entendo que essa é uma simbologia do reino dos céus. Deus pegou a chave do reino dos céus e colocou na sua mão, por incrível que pareça. A chave do reino dos céus está na sua mão, viu? Biblicamente falando, o Senhor falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele colocou a chave do reino dos céus nas nossas mãos. Hoje Jesus prega o evangelho? Eu não tenho fundamento para falar que Jesus prega o evangelho hoje. Eu não tenho base. Talvez os pastores aí tenham, depois me ensinem. Hoje o Espírito Santo prega o evangelho? Nunca vi o Espírito Santo pessoalmente pregando o evangelho. Hoje o Pai prega o evangelho? Ele usa quem? Você para pregar o evangelho. Inspirado por Ele.
Então você é um chamado para pregar o Evangelho. Jesus, enquanto ele estava na terra, ele pregou o Evangelho. Mas hoje, sem o Espírito Santo, eu não posso fazer nada. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Eu dependo do Espírito Santo. Eu dependo da presença dele. Ele está com você. Ele está com você. Para pregar o Evangelho. Sem ele você não pode, mas você não vê o Espírito Santo aí, encontra ele na rua sozinho, pregando o Evangelho. Então o Senhor colocou sobre mim, sobre você, a responsabilidade de nós anunciarmos o Evangelho. E ele pergunta aqui em Isaías 6:8, a quem enviarei? Aqui, nesse caso, provavelmente eu não posso afirmar, mas uma coisa eu posso afirmar, pelo menos o Pai e o Espírito Santo, o Pai e Jesus, ou Jesus e... Sei dizer que tinha pelo menos 2 pessoas ali, você concorda comigo? Tinha pelo menos 2 pessoas? Nós cremos que tinha as 3 pessoas ali, Pai, Filho e Espírito Santo conversando, porque, quem há de ir por nós? É plural. Quem há de ir por nós? Então, os 3 estavam conversando lá, ou os 2, né? Nós não podemos afirmar que eram os 3, porque o texto não diz, quem há de ir por nós. Então, nós vamos nos basear sobre esta base aqui, para a gente poder avançar sobre este tema. Quero pegar esse versículo primeiramente. Vamos lá. A Bíblia fala que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, ele vai dizer isso para nós. Só que, meu querido, amada do Senhor, amado do Senhor, não é o seu pecado que descredencia você para o seu chamado, para a sua vocação. Pastor, você não sabe quem sou eu. E eu vou dizer para você assim, você não sabe quem sou eu. Você não sabe da minha história. Você não sabe por quê. Eu não sou digno de estar aqui em cima. Se não fosse a graça de Deus. Porque eu já fui do mundo, já tive uma história lá atrás. Só que teve um dia que assim eu vi a luz, né, entre aspas. Uma voz falou comigo, entre aspas. Igual Paulo. Paulo era quem? Um perseguidor da igreja. A Bíblia não fala que Paulo matava os cristãos. Eu não encontro na Bíblia o texto dizendo que Paulo matava, fala que ele prendia, fala que ele arrastava as pessoas pelas ruas. Então ele era um perseguidor da noiva de Cristo. Irmão, ele era um perseguidor da noiva. Você já imaginou uma coisa, um casal de namorados, quando estão extremamente apaixonados, já passaram eu costumo separar a vida conjugal, né, um casamento bem estruturado, em 5, 6 passos. Interesse, gerar interesse, que é a paquera. Isso um propósito cristão, não do mundo. Do mundo você vai ver que é invertido. Então, para os namorados aí, para os pais que querem casar os seus filhos, fica essa dica. 5 ou 6 passos. Primeiro, paquera, tem que gerar interesse. O que é o amor? O amor é uma montanha vista por ângulos diferentes. É a mesma montanha vista por ângulos diferentes. O João olha a Maria e fala assim, nossa, a Maria é tudo para mim. É tudo de melhor que eu preciso, que eu quero, que se Deus me der, eu vou até a cruz por ela. Então, o João olha para Maria e fala que ela é tudo, mas tudo que ela precisa. A Maria olha para o João e fala a mesma coisa e um pouco mais, que geralmente as mulheres são mais carinhosas do que os homens. Então, um para o outro tem aquele sentimento. Agora, o Paulo olha para Maria e fala, é uma mulher comum. Estou vendo nada demais. Aí o João, nossa, ela é linda, ela é perfeita, ela é tudo aqui. Aí o Paulo olha, não vejo nada disso. O Pedro olha e fala assim, para mim é mulher comum. Mas para o João, ela é tudo aquilo. Então, esse é gerar interesse. Namoro é o quê? União de mente, união de pensamento, ver se o propósito bate, ver se as cabeças batem, ver se aquela primeira impressão não cai. Segundo passo. Terceiro passo, noivado. O
O que é noivado? Passou pela paquera, gerou um interesse que não gerou por ninguém, caiu no namoro. Eu vou mostrar, eu vou chegar para na palavra que nós estamos tratando aqui, só para você entender. É só uma abrangência, tá? Para você entender o sentido da noiva. Aí passou pelo interesse, que a paquera, passou pelo namoro, chegou no noivado. Olha, eu sou essa pessoa, eu tiro a minha máscara e falo, eu sou essa pessoa. Eu quero ser pastor. Eu quero pregar fora do Brasil. E ela fala, pois eu também, eu vou com você. Mas nós não temos dinheiro. Eu estou junto com você. Eu vou trabalhar, mas eu vou morar de aluguel. Eu estou junto com você. Então, nós vamos para o terceiro passo, que é noivar. Aí o amor cresce, porque eles miram uma mesma direção e vão juntos. Aí depois vem o propósito do casamento. Eu não quero chegar nesse ponto, eu quero parar por aqui. Então, os dois estão noivos. Estão extremamente apaixonados e dirigidos para um propósito. Aí alguém vai perseguir essa noiva. Você imagina como que o João fica. Ele fica arretado. Pode ficar perturbado. Pode até, inclusive, sair da graça se alguém mexer com essa noiva. Se alguém mexesse hoje, machucasse a sua esposa, que você tanto ama, irmão, muitos aí cairiam da graça, faria, daria uns 5 minutos, aqueles 5 minutos perigoso. E Paulo, o apóstolo Paulo, perseguiu quem? A noiva de Cristo, que era a igreja. Por que eu estou falando isso para você? Porque Paulo foi, na minha opinião, a segunda ou a terceira pessoa mais importante do Novo Testamento. Mas você fala, pastor, Paulo, por que Deus escolheu Paulo? Paulo não era um perseguidor da noiva, que é tão protegida, que aos olhos do João é tão bela, é tudo para ele, é tudo que ele precisa, é tudo que ele quer, e alguém perseguindo ela, e esse alguém vai lá e escolhe ele como melhor amigo. Você escolheria aquela pessoa que machuca sua esposa, que humilha sua esposa, você escolheria essa pessoa como seu melhor amigo? Ou vamos inverter, as mulheres, aquele homem que humilhou teu esposo, que machucou teu esposo, que jogou teu esposo lá embaixo, que desprezou teu esposo, você escolheria aquela mulher ou aquele homem como um amigo seu? Jesus escolheu Paulo. Sabe quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. E ele cometeu um adultério e um assassinato. E outras coisas mais. Sabe quem era Moisés? Um homem que tirou a vida de outro homem. Sabe quem era o grande profeta Elias? Um homem que falou assim, quer saber de uma coisa? Não quero saber de Deus, não quero saber de nada, eu quero saber da morte. Deus escolheu Elias. Então, se você, querido, tem um passado que te condena, você tem um Deus que te lança para o futuro. Se você tem alguma coisa que te oprime no passado, pastor, mas eu já fui isso. Deus não está preocupado com o que você já foi. Deus está preocupado com o que você será. Então, por que eu estou dizendo isso? Nada pode apagar o seu chamado. É a partir daqui para frente. Você não pode mudar o ontem. Nós vamos falar daqui a pouco sobre passado, presente e futuro, para poder lhe ajudar nisso. Mas o teu passado não tira o teu passado. Deve ser meu filho, no mínimo. Coloca no mudo aí, porque eu sei que ele vai ligar outras vezes. Então, o teu passado não pode tirar de você o teu futuro. Não deixa jamais o teu passado te acusar, o teu passado te diminuir, porque todos esses homens, Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro deixou Satanás entrar na vida dele. E isso não te tira a credencial divina de homem e mulher de Deus. Amém? Deus seja louvado por isso. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você tem um grande desafio pela frente. Qual é o desafio? O desafio é toda a sua obra de chamado que Deus está te procurando,
Ele está te procurando em espírito. E glória a Deus que Ele está procurando em espírito. Sabe por quê? Porque tem alguns que são lindos e maravilhosos. Outros são meio feinhos. Uns são muito ricos, outros são muito pobres. Uns são muito amorosos, como a Bíblia dá uma demonstração de João. Outros são muito torrão como Pedro, mas Jesus escolheu todos eles. Todos eles foram importantes para Deus. Então o seu comportamento não te tira do reino dos céus. Ah, pastor, eu sou falador. Ah, pastor, eu sou difícil de lidar. Deus quer você. Deus conta com você no reino. Deus chamou as pessoas mais, aos meus olhos, insignificantes. Se você e eu, fosse escolher os 12 apóstolos, quem você escolheria? Alguém quer chutar aí? Vamos fazer desse momento uma conversa. Quem você escolheria? Provavelmente você e eu iríamos lá na tal de Harvard, né? Ou na Unicamp, né? Chega lá e ele fala assim, quero conversar com o reitor aí da faculdade. Eu tenho um projeto. Mas quem é você? Não, eu tenho um projeto para mudar o mundo. Aí você fala para mudar o mundo, a pessoa já, esse rapaz é ousado. Aí chega o reitor, marca um horário, você senta com ele e fala assim, eu quero uma lista aí, eu quero que você pegue os 12 melhores dessa faculdade. Lá em Harvard, por exemplo, maior faculdade do mundo, pelo que dizem aí. Quero os 12 melhores nomes. Por que você quer os 12 melhores? Porque eu quero 12 pessoas para mudar o mundo. Talvez você faria isso, não faria? Os jovens inteligentes, né? Fariam isso. Quero os 12 melhores alunos aí, para poder mudar o mundo. Sabe onde Jesus foi escolher os 12 melhores? Na beira de um rio, na beira do mar. Pescadores, pessoas comuns. Nunca deixa alguém colocar no seu coração, ou o maligno, achando que você é uma pessoa comum e não pode. Jesus usou pessoas comuns, que não sabiam falar. Quando eles estavam falando em línguas, em Atos 2, o pessoal fala assim, mas esses aqui não são aquele povo que mal sabe falar? Como que eles estão falando em outras línguas? Como que eles estão falando em idiomas que eles não conhecem? Deus chama os que não são para confundir os que são. Então, se você achava que no seu chamado você não tem vez, com Deus você tem vez, querido. E eu quero dizer uma outra coisa para você que Deus falou comigo essa semana, para mim e para minha esposa. O seu chamado, a sua vocação, nós vamos ver a diferença daqui a pouco, ela é grande. A sua vocação, pastor, é grande. O seu chamado, a sua vocação diante de Deus é algo grande. Você pode dizer comigo, meu chamado, a minha vocação é grande. É grande, querido. Pode ser pequeno aos seus olhos, mas não é pequeno aos olhos de Deus. Você imagina grandes homens hoje, como por exemplo existem aí, vamos pegar, não estou dizendo que ele é o melhor dos melhores, não estou dizendo que eu concordo com ele 100%, mas eu admiro um pouco Luciano Subirá, eu admiro Silas Malafaia, em alguns momentos, admiro R.R. Soares, pastor João Monteiro, são pessoas referências para nós, né, pastor Roger, pessoas que são próximos de nós e que nós admiramos, grandes homens de Deus. Porém, todos eles com falhas, todos eles com um pé machucado, mas Deus está usando eles. Agora você imagina quem ganhou, por exemplo, Luciano Subirá para Jesus. Acho que ele é filho de crente, né? Então não tem como ganhar para Jesus. Vamos pegar Manuel de Melo, o fundador desta obra. Imagina que uma mulher, durante a sua vida inteira, ganhou uma alma para Jesus. E ganhou quem? Manuel de Melo. E Manuel de Melo
se você deve saber da história, ele foi o primeiro missionário brasileiro a fundar uma igreja no Brasil. As outras igrejas vieram de fora. No Brasil, foi Manuel de Melo. Imagina que uma mulher ganhou esse homem e falou assim: Jesus, meu chamado é muito pequeno, meu chamado não serve para nada, eu ganhei uma alma só. Mas quem é essa alma que ela ganhou? Então é pequeno, o seu chamado é pequeno aos seus olhos, mas aos olhos de Deus é grande. Pastor, mas tem na Bíblia que teve uma pessoa que recebeu 1 talento, outra recebeu 2 talentos, outro recebeu 5 talentos. E aí, como é que você explica isso? Tranquilo. Aos olhos dos homens, 5 é maior que 2. Aos olhos de Deus, 2 não pode ser maior que 5. Imagina, por isso que a gente não está na posição de juiz. Cuidado para não entrar na posição de juiz sobre a vida das pessoas. Isso é um perigo, principalmente quando se trata de chamado, de vocação. O que é ser juiz, pastor? Ser juiz é o seguinte: é fazer colocar o meu posicionamento definitivo sobre alguma situação. Por exemplo, as pessoas que, talvez alguém aqui trabalhe lá na minha igreja, talvez tenha uma pessoa que trabalha como um coletor de resíduos, né? No caminhão que passa aí pegando os resíduos 3 vezes por semana. Aí você não faria isso, mas talvez com o meu olhar, eu olho e falo assim: meu Deus, que dó, meu Deus, que irmão, que serviço. Isso não é serviço. Misericórdia. Olha, nessa chuva, nesse frio, porque o irmão não arruma outro trabalho para ele. Poxa, irmão, vai arrumar outro trabalho, né, para ganhar R$1.000, andar correndo atrás de um carro, correndo dos cachorros, pegando o saco de lixo, e se o saco de lixo estourar, ele tem que juntar aquilo tudo com a mão ali, dar um jeito e jogar, e tem que ser rápido, não importa se a roupa molhou, se sujou a roupa, se está cheirando mal. Que serviço difícil. E às vezes eu julgo essa pessoa porque ela não estudou. Mas sabe por que ela não estudou? Ela não estudou. Eu sou filho único. O meu pai, que está vivo até hoje, é uma referência para mim, minha mãe já partiu. O meu pai, quando a minha mãe faleceu, sabe o que ele fazia para mim, para eu poder estudar? A louça, eu lavo. A roupa, eu lavo. A casa, eu limpo. Meu pai, não minha mãe. A louça, eu lavo. A roupa, eu lavo. A casa, eu limpo. Para você estudar. E às vezes, aquela pessoa que está trabalhando hoje num serviço muito simples, o meu julgamento sobre ela, por que não estudou? Por que não faz uma coisa diferente? Sabe quando você está com aquele rapaz, com o Joãozinho? Me desculpe se tem algum João aqui, tá? Porque o padrão que a gente usa é o João, né? Me perdoe. Sabe por que o Joãozinho está hoje trabalhando naquele serviço simples? Porque ele tem 12 irmãos. E ele era o mais velho, presbítero Diego. E ele deixou de estudar para cuidar das 12 cabeças e bocas. Porque o papai foi embora, a mamãe trabalhava fora para pagar aluguel, e ele era a pessoa que tinha que cuidar dos 12 menores. E ele não pôde estudar. Então, aos olhos de Deus, esse Joãozinho pode ter muito mais galardão do que um pastor chamado Fábio. Amém? Então, o seu chamado é grande. Ainda que seja cuidar dos seus irmãos, ainda que seja ajudar a sua família, cuidar dos seus pais, o seu chamado é grande aos olhos de Deus. Não diminua o seu chamado. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele é juiz, nós não somos juiz. Passando o próximo slide, olha lá o que eu coloco. Devorar para ficar, pois ir é um mandamento. Pastor, eu estou orando para ver se eu faço alguma coisa para Deus. Não, querido, você deve orar para não fazer. Porque para fazer, Deus já mandou você. Ide é uma ordem. Como é que você fala para o seu filho para pegar o chinelo? Você fala assim: filho, se você quiser, se você achar que é legal, se você sentir de Deus, você pega o chinelo para o pai? Assim que você fala? Pega o meu chinelo, por favor, que está lá. Você pega o chinelo. Isso é ordem, não é pedido. Então, o ide não é um pedido, é uma ordem. Ide.
Quando é hora do meu filho tomar banho, como é que a gente fala, amor? A gente fala uma vez, né? Vitor, vai tomar banho. Segunda vez, Vitor, vai tomar banho. Se falar Vitor Alves, ele já pega a toalha, né? Por quê? Porque é uma ordem, eu não estou pedindo para ele tomar banho. Então, o id, querido, é uma ordem. Então, você deve orar para ver se você deve ficar, porque ir é uma ordem de Deus. Glória a Deus. Vamos em frente, vamos falar sobre o que é chamado. O que é chamado? Mateus 16, 24, para quem está com a Bíblia aí, ou pode ler aqui conosco na projeção. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Todo mundo conhece esse texto, eu quero só ressaltar algumas coisas aqui. O que é chamado? Chamado é para todo mundo. Vinde a mim, alguns que está cansado e sobrecarregado. Por que você está balançando a cabeça, querida irmã? Está errado? Como assim está errado? Vinde a mim, alguns que estão cansados e alguns que estão sobrecarregados. Segundo a irmã, está errado, e ela está correta. Porque vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Então o chamado é para todos. Timóteo vai dizer no capítulo 2 ali, ele vai dizer que Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. A palavra todos, de novo. Depois você pode conferir lá. Deus deseja que todos os homens se salvem. Quando se fala homens, homens e mulheres, tá bom? As irmãs vão ficarem bravas aí. Então vamos mudar esse versículo, né? Deus deseja que todos, homens e mulheres, todos os seres humanos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então o chamado é para todos. O chamado é para todos. O chamado não é para alguns. Ele falou, quem quiser, é uma decisão, quem quiser. Pastor, mas eu tenho um problema na perna. Todos. Pastor, eu trabalho demais. Todos. Pastor, eu moro longe. Todos. Tem pessoas, pastor Márcio, que vêm de longe para esta igreja? Tem. Sabe o que eu falo para essas pessoas? É o que eu falo na minha igreja. Tem pessoas aqui de Jundiapeba, aquele casal lindo ali, eles saem daqui para ir para lá. E uma frase que eu falo, e eles são um talento de Deus. Mas talento mesmo, quem conhece eles sabe o quão são preciosos. E eu falo assim, não procure uma igreja perto da sua casa, somente. Pastora, procure uma igreja perto de Deus. Então, a pessoa que mora longe, pastor Márcio, e que vem para cá, é porque ela entende que aqui é um chamado de Deus para a vida dela. Ela entende que aqui é lugar de Deus para ela. Ela entende que aqui ela tem um pastor, uma pastora, um ministério, um compromisso. Então, não procura uma igreja simplesmente perto da sua casa. Procura uma igreja perto de Deus. Pastor, encontrei uma igreja perto da minha casa e perto de Deus. Glória a Deus. Aí está aprovado. Tem pessoas da minha igreja que saem lá de Sabaúna para ir lá na Vila Moraes, né? Pastora Miriam, os irmãos aí conhecem, né? Mas eu fiz, poxa, mas irmãos, como assim? Lá de Sabaúna para cá? Não, pastor, é aqui. Se não for aqui, não vai. Eu disse, então, eu me calo. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer e conta comigo para poder lhe ajudar. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, sua vontade, se você quer seguir Jesus, morreu. Amém? Quer seguir seu chamado, sua vontade, segundo plano. Morreu. E parabéns a nós, porque estamos aqui, porque é um domingo de manhã chuvosa. Gente, existe coisa melhor no mundo do que dormir domingo de manhã com chuva? Nós vencemos, né? Somos mais que vencedores, né? Somos mais que vencedores. Toma a sua cruz, pastor, mas peraí, que negócio é esse de minha cruz? Existe duas cruzes. No meu olhar, existe duas cruzes. Eu provo biblicamente para você. Na história, não. Existe duas cruzes. Uma você não aguenta carregar.
que a cruz da sua salvação, essa já foi carregada, pregada, ensanguentada, essa já está consumada. Ele disse, está consumado. Então, a cruz da salvação, você não precisa carregar, e glória a Deus por isso. Mas existe a sua cruz. Está aqui, ó. Será que está escrito isso na palavra? Tome cada um sobre si a sua cruz e me siga. Então, a sua cruz são as suas dificuldades. Não pare na metade do caminho. Não pare, mas está difícil. Mas para quem que foi fácil? Fala para mim, para alguém do Antigo Testamento que teve um chamado longo. Não, você não vem falar para mim Enoque. Ah, pastor, de Enoque foi fácil. A gente só encontra, pastor Márcio, falando sobre Enoque só praticamente quando ele é levado para o céu. Né? A Bíblia não fala quase nada, pastor Gilson, sobre Enoque. Ah, eu queria a unção e o chamado de Enoque. Você não sabe o que Enoque passou antes? Né? Pega Moisés, aí vê a história dele, você vê. Sofrendo no Egito, vendo os irmãos dele sofrendo no Egito, vai para o deserto 40 anos, sem casar. Sem ninguém, correndo, fugindo, desesperado, com medo da morte dos egípcios matar ele. E depois, quando Deus chama ele, vai enfrentar Faraó ainda, que era o mais sanguinário daquela época. Não é fácil para ninguém, querido. Tem um texto na Bíblia, tem uma Bíblia. De tudo que você já estudou, de tudo que eu já estudei, já fiz estava contando esses dias até, mais de 35 cursos eu já fiz. Talvez alguém aqui já fez 40, 50, e estudou muito mais que eu. Mas eu sempre, como eu sou filho único, né, demorei para encontrar a Miriam, né, então qual a solução que eu tinha? Servir a Deus e estudar. Né? Tinha outra alternativa, depois que Jesus me converteu. Né? E de tudo que eu já vi, de tudo que eu já estudei, queridos, sabe o que é o melhor de tudo? Quando você vê uma grande revelação de alguém falando alguma coisa, sabe o que é melhor do que isso? É a pessoa saber que isso está na Bíblia. Eu fiz um curso chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E quando, pastor Gilson, a gente vai estudar os 7 hábitos, sabe onde é que estão os 7 hábitos? Na Bíblia. Por incrível que pareça. Tem um hábito que fala assim, eu vou tentar pegar rapidinho, só para você ver. Tem um hábito que fala assim, primeiro o mais importante. A Bíblia fala o quê? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Está na Bíblia. Tem um hábito que fala assim, ganha-ganha. O que é ganha-ganha? Ganha-ganha é o seguinte, faça com os outros o que você quer que seja feito com você. Está na Bíblia. Tem um hábito que fala assim, sede prontos primeiro compreenda, para depois ser... Eu estraguei a piada, né? Estraguei a piada. A história, né? Compreenda primeiro, para depois ser compreendido. O que é que diz a Bíblia, pastora? Sede prontos no ouvir, tardio no falar. Está na Bíblia. Tem um hábito que vai dizer assim, afie a ferramenta, ou afine os instrumentos. O louvor maravilhoso que cantou aqui, acho que o nosso líder de louvor, ele deu uma afinadinha antes, deu uma reparada antes, talvez até acordou 6 horas da manhã, ou ontem estava lá preparando as vozes, preparando o louvor, por quê? Afine o instrumento. Está na Bíblia, porque a Bíblia fala assim, ó, antes do lenhador sair para poder cortar lenha, primeiro afie o machado. Está na Bíblia. Glória a Deus. Tudo de bom que você vê por aí, queridos, a base está na palavra do Senhor. Deus é maravilhoso em antecipar e fazer chegar em primeiro lugar naquilo que as pessoas pensam que elas chegaram, pensam que foi elas que fizeram. Deus chega sempre antes. O que mais que eu posso falar para vocês sobre isso aqui? Eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre chamado. Tá? O chamado para salvação, para libertação, para cura, é para todos. Glória a Deus. O chamado é para todos. É o que vai mostrar agora para nós. Pode passar mais um aí. O chamado é
para todos. Vamos falar então de vocação, para eu poder, daqui a pouco o meu tempo já está. Diego, qualquer coisa você levanta a mão para mim aí, tá? Para eu poder não ultrapassar o tempo. Vamos saber o que é vocação. Já sabemos o que é chamado. Chamado é o quê? Chamado é um convite do Senhor para todas as pessoas. Convite para quê? Para salvação. Convite para libertação. Convite para ser consolado. Convite para fazer parte de uma igreja. Convite para poder entrar no reino dos céus, para poder exercer um ministério, fazer algo para o Senhor, exercer o seu talento. Esse é um chamado. Agora, o que é vocação? Vamos lá. O que é vocação? 2 Timóteo 1,9 vai falar bem claro para nós isso. Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação. Deus tem algo a mais para você do que um chamado. Deus tem algo a mais, você pode fazer algo a mais para Deus. Tudo que você faz na carne não sobe. Tudo que você faz na carne não sobe. Tem pessoas aí se matando para comprar a casa própria. Repense. Repense. Tem uma frase que fala assim: mate-se de estudar e serás um cadáver inteligente. Porque se matar de estudar, não estuda, mas não larga Jesus. Estuda, mas não larga seu casamento. Estuda, mas não larga seu filho. Compre uma casa própria, compre um bom carro, mas não deixa o propósito. O mais importante, Deus nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Deus não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que Ele quer. Uma pergunta para você raciocinar comigo. Me ajuda a pensar. Jesus queria passar pela cruz? Quem sabe não responda. Aí fica sem graça, né? Jesus queria passar pela cruz? Raciocine comigo. O que você acha? Jesus não queria passar pela cruz. Pastor, Jesus não queria passar pela cruz. A Bíblia diz isso. Ele não queria passar pela cruz, porque lá no Getsêmani, ele faz uma oração. Ele fala: Pai, se for possível, passa de mim. E põe lá embaixo. Não quero... Opa, aí eu bagunçando. Se for possível, passa de mim esse veneno, esse cálice, eu não quero tomar. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, eu vou tomar. Jesus não queria passar pela cruz. Só que ele falou: Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Que na sua vida a mesma coisa você possa dizer isso. Pastor, está difícil para mim. Mas eu não quero fazer a minha própria vontade. Eu quero fazer a vontade de meu Pai. Só que uma coisa, você não estará sozinho. Irmão, presta atenção. Você nunca estará sozinho. De novo, você nunca estará sozinho. Nunca estará sozinho. É impossível você estar sozinho, porque o Senhor Jesus prometeu em Mateus capítulo 28, verso 20. O que ele diz? Estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Tem dia que parece uma noite.
E tem noite que parece um dia. Pastor, o que é isso? Tem dia que é tão escuro que parece uma noite. E tem noite que você passa em claro que parece um dia. Mas você não estará sozinho. Você não estará sozinho. Todos os dias. Está com dor, Jesus está com você. O barco, mas Jesus está no barco, mas está balançando quase a ponto de afundar. Mas Jesus está lá no barco. Vai entrar água, vai cair peixe, vai chorar, vai ter grito, mas não vai afundar. Se você está com Jesus, o barco não afunda. Paulo vai dizer mais: eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Quanto à questão de vocação, você precisa, aí já é diferente. O chamado é para todos, a vocação, pode passar para mim, por favor? A vocação é para alguns. Não é salvação, a vocação é para alguns. A vocação é para alguns, não é para todo mundo. É para todo mundo que quer, que Deus quer, que toma o cálice. Eu vou tomar. Eu vou domingo de manhã lá. Eu vim domingo de manhã, mas à noite, pastor Márcio, eu estou aqui de novo. Por quê? É o meu chamado, é a minha vida com Deus. É meu compromisso. Mas você foi de manhã, você tem vontade de ir à noite? Olha, faz outra pergunta, pastor, essa daí é chata. Essa aí ficou sem graça. Mas eu tenho certeza que todos que estão aqui à noite estarão no culto, para adorar a Deus. Deus, de manhã eu fui aprender algumas coisas novas, talvez tudo que eu estou falando você já sabe, talvez você já sabe de tudo isso, porém, alguma coisa nova vai acrescentar, ou na minha palavra, ou na palavra do pastor Gilson, mas vai acrescentar para você. O chamado é para todos, mas a vocação é para alguns. O chamado te leva para o céu, a vocação te dá galardão, recompensa. Recompensa, irmãos, quando o marido... Não, vamos falar a esposa. Vamos aproveitar o outro lado. Imagina você, homem, que está tentando comprar o seu primeiro carro, e um dia você chega em casa e você encontra um carro zero com um laço vermelho por cima e com a chave pendurada, porque a sua esposa recebeu uma herança e comprou um carro zero para você e está na garagem te esperando. É forte, né? É forte, Brasil. Imagina isso. Gente, isso deve ser uma coisa... Sabe que já aconteceu alguma vez no mundo? Você poderia fazer isso para mim, né? Um dia. Declara aí a voz de profeta. Né? Ou imagina o contrário, né? Aquilo que uma esposa tanto admira, como, por exemplo, não sei, talvez vamos imaginar o que uma esposa desejaria, que você tem uma casa de 5 cômodos e tem um cômodo que fica lá, abandonado, e só está limpinho e tal, mas não tem nada lá dentro. Aí um dia a esposa chega foi na casa da amiga, e quando ela volta, ela abre a porta do quarto para poder limpar, e ela encontra uma banheira de hidromassagem instalada e já pronta para ela. Ela fala, o quê? Eu comprei para você. As crianças te deixam muito nervosa, agora você tem uma banheira de hidromassagem dentro da sua casa. Agora você imagina um galardão preparado de Deus para você, irmão. Imagina um galardão. A Bíblia fala que para aquele que trabalhou pouco, pouco galardão. Para aquele que fez muito, muito galardão. Galardão não é salvação, galardão é recompensa de Deus para você. Então, a vocação te gera galardão. Eu me lembro que quando Jesus me converteu na Vila Paulista, eu fiquei na Vila Paulista durante 12 anos, só saí de lá para poder pastorear. Mas eu estava uma vez na Vila Paulista, novo convertido, cheio do Espírito Santo, buscando a Deus, fui fazer faculdade.
E aí os cultos de dia de semana, acabou. Eu não podia mais ir para a igreja terça, não podia mais ir para a igreja na quinta. Eu, nessa época, já era filho único, já namorava a Miriam, já trabalhava fora, já fazia seminário teológico. Depois fui fazer faculdade. Então, é uma vida frenética, uma vida muito corrida para mim. Muito difícil. E domingo de manhã eu dava escola dominical. Então, era no 220, mas foi uma forma de Deus tratar comigo, trabalhar com a minha vida. Eu entrei na escola dominical para dar... Não sei se o pastor Márcio conheceu, não vou falar nome aqui, porque é antiético, né? Mas a pessoa que eu ia falar, talvez o senhor ou a senhora conhecia, mas eu não vou citar nome. Existia um presbítero na nossa igreja da Vila Paulista que dava escola dominical. E aí o que aconteceu? Ele saiu da igreja, teve problema no casamento dele, aí o pessoal, chama o Fábio. Não é nem Fábio, é o Fabinho. Chama o irmão Fabinho, né? Irmão Fabinho, ele dá escola dominical para nós aí. Pelo menos um mês até a gente arranjar alguém. Aí me colocaram lá. Né? Só você se prepara, a revista está aqui. Mas é aula para adulto ou aula para criança? Não, é o seguinte, ó, vai lá dar aula lá, porque a Miriam vai ser sua auxiliar. Aí eu vou, aceitei, combinado, tá, beleza, tá fechado. Que Miriam, que nada, né? Não falou nada de Miriam, né? Miriam Deus trouxe depois. Primeiro eu aceitei dar aula para a escola. Aí pensei que era para criança, era para adulto. Novo convertido, subi lá. Com a Bíblia, só prega só a Bíblia, ensina só a Bíblia e a revista. Amém. Que era para ficar um mês, eu fiquei 3 anos e meio dando escola dominical. Temos que tomar, querido. Temos que assumir o nosso chamado. E aí depois eu não conseguia mais ir para a igreja no meio de semana. Fui fazer faculdade na Brás Cubas. O que nós fizemos? Começamos a orar a Deus. Eu e um grupinho de crente, Douglas, amor. Falei com ele ontem, né? Mora lá em Suzana, da Igreja da Graça. Eu e o Douglas começamos a orar, o Cristiano da Batista, o Douglas da Graça, eu da Brasil, para que começamos a orar. Sabe o que a gente fez? Não podia ir para a igreja durante a semana. Nós fundamos, dentro da faculdade Brás Cubas, um núcleo de evangelismo lá dentro. Sabe por quê? Sabe como surgiu isso? Nós estamos lá estudando, orando, daqui a pouco, o que acontece? Festa do Divino no mês de junho na faculdade. Virei para o Douglas e falei assim, Douglas, é agora. Ele falou, agora o quê? Agora nós fundamos aqui o Brasil para Cristo, Graça Batista de Jesus. Fomos lá no quadro de ofício, vimos lá no quadro, no quadro de avisos, vimos o ofício, tiramos uma foto, levamos para a sala. Ó, eles escreveram isso. Nós montamos um bem parecido. Esperamos passar a festa do Divino, passou a festa do Divino, respeitamos, tal, né? Estamos na nossa lá, tal. Passou a festa do Divino, nós fomos lá, no coordenador do curso. Nós somos evangélicos. Ele, e nós queremos, e a sala 14, nós já sabíamos de tudo, a sala 14 não tem ninguém, não tem aula, não tem nada na sala 14. E ele, nós queremos uma vez por semana fazer um culto lá. Ele, e aqui está o ofício para o senhor assinar, porque nós queremos fazer, e não tem nada acontecendo lá. Ele olhou assim, ele falou, tá bom. Porque uma semana antes tinha tido festa do Divino. Se pode ter festa do Divino, pode ter culto cristão. E nós pegamos e fundamos lá dentro um núcleo evangelístico para pregar a palavra de Deus. O nome desse núcleo era GAP, Grupo Universitário Evangélico Planejamento Eterno, porque o nosso curso era planejamento financeiro. Então, nós criamos o GAP, e lá se converteu vidas, lá nós tratamos com vidas, evangelizávamos pessoas, e toda quarta-feira nós estávamos lá exercendo a nossa vocação. Então, Deus pode usar a sua vida, querido, aonde quer que você esteja, fazendo o que você estiver fazendo. Deus pode usar você no seu trabalho, Deus pode usar você na sua faculdade. Deus pode fazer de você um instrumento dele. Qual a sua vocação, para a gente já adiantar aqui? Vamos lá. Se você quiser pegar na sua Bíblia aí, Marcos 1:4. Falar um pouquinho sobre João Batista e já vamos partindo para o final. Depois
depois tem umas coisas bem legais para passar para vocês também aqui. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Quando você sabe qual é o seu chamado, você faz coisas que ninguém nunca fez. Pastor, mas ninguém nunca fez isso. É bíblico? Deus te chamou? Tem certeza? Faça. Pastor, o que João está fazendo aqui que ninguém nunca fez? Batismo. Não existia batismo até aquela época. De onde ele tirou o batismo? De onde ele tirou o batismo? Lê o Antigo Testamento inteiro, você não vai achar batismo nas águas lá. Fala no Novo Testamento que quando a água saiu lá da rocha, era um batismo de Deus, mas não fala que ninguém estava batizando no Antigo Testamento. João foi o primeiro. Deus vai usar você para fazer coisas novas. Nesta igreja, no seu chamado, no seu ministério, Deus vai te usar para fazer coisas novas. Para a glória de Deus. Jesus me converteu lá na empresa, lá na Kimberly. Trabalhei na Kimberly 15 anos. Na hora do almoço, sabe o que acontecia? Um irmão Gilmar, que já pregou na nossa igreja, levava um violãozinho lá. Pastor Tomé, Pastor Pedro Tomé, o senhor tem história nisso, o senhor sabe disso? Que o senhor faz parte da minha conversão? O senhor conhece um rapaz, gente fina, homem de Deus, chamado Anderson, filho do pastor Pedro Tomé? O filho do pastor Pedro Tomé, o Anderson, levava o violãozinho dele lá e tocava para a gente lá. Existe um rio, Senhor. Lá na empresa, Deus estava trabalhando no meu coração. E o Gilmar me evangelizando, falando contra as imagens, falando contra as minhas crenças. Lá na empresa, Deus estava trabalhando no meu coração. Deus pode te usar para fazer coisas novas no seu chamado. Pastor, como que eu descubro o meu chamado? Vou te deixar algumas dicas aqui para você descobrir o seu chamado, a sua vocação. O que é que você ama? Pare e pensa. O que você ama fazer? Olha a dica. O que você odeia? Pastor, o que você está falando? Presta atenção nisso. O que você ama? O que você odeia? Presta atenção nisso. Estou te dando uma dica de como encontrar o seu chamado. Pastor, eu amo louvor. Fique esperto. Isso aí pode ser o seu chamado. O que você odeia? E agora, o que eu respondo? Eu odeio a pobreza. Deus pode estar te chamando para alimentar as pessoas pobres. Eu odeio, pastor, eu odeio, nossa, quando deixa eu pegar um exemplo bom aqui. Eu odeio quando alguém, meu Deus do céu, traz uma palavra antibíblica, quando um negócio não cai bem no meu coração, a pessoa fica inventando, contando história no púlpito. É que alguém escreveu um livro, o Evangelho segundo Tomé. Logo Tomé, não podia ser outro, né? Logo Tomé que tinha... Não, que o Evangelho segundo Tomé, o Evangelho de Maria Madalena. Pastor, eu odeio isso. Presta atenção. Deus pode estar te chamando para ser um professor, um mestre, um pastor, um pregador, um ensinador da verdade de Deus, um professor de teologia. Por quê? Porque você odeia coisas ruins. Coisas ruins, não é odiar coisas boas, não, odiar coisas ruins. Pastor, eu amo, o que você ama e o que você odeia? Isso pode ser, para você, uma grande sacada do que você deve trabalhar. Pastor, eu amo louvor. Já conversou com o seu pastor sobre isso? Já conversou com os líderes de louvor sobre isso? Conversa com eles. Você fala, poxa, mas eu me vejo louvando, eu me vejo pregando, eu sonho com pregação. Vem conversar com o seu pastor. Vem conversar com um líder de pregação, líder de obreiros, compartilha com ele isso. Olha, eu odeio a pobreza, eu não aguento ver pessoas na rua abrindo aquele saco de lixo para procurar alguma coisa. Querido, isso pode ser um chamado para você, uma vocação para você, melhor dizendo. Tá? Fica a dica prática aí para você poder pensar sobre isso. Vamos avançar um pouquinho mais? Pode passar? Então, o que é vocação? Vocação, meu sustento está no centro da vontade de Deus.
Não importa o que eu vou fazer, se é de Deus, está na palavra, você vai ser satisfeito. João Batista fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Você pode ser usado para fazer algo que ninguém nunca fez. Mas se for de Deus, Deus vai te honrar. Pode passar o próximo para mim? Por favor. Isso, para aí. Queridos, o mundo quer impedir sua vocação. A Bíblia diz, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se você quer cumprir a sua vocação, você não pode ser amigo do mundo. Eu quero quero preparar uma fala que eu tenho para você, e eu quero colocar um panorama do tempo que nós estamos vivendo aqui. Glória a Deus. Obrigado, querido. Quero preparar para você um panorama de tudo o que nós estamos, assim, de uma parte do que nós estamos vivendo. Pode passar para mim, por favor, o primeiro aí. Os desafios deste século que nós estamos vivendo nas 7 áreas da vida. Pode passar o próximo. Familiar, tá bom. Só o primeiro, isso. Área familiar. O ano passado, nós tivemos recorde de divórcios. Essa pessoa que vos fala, o pessoal da Vila Moraes sabe, há uns 3 anos atrás, eu e a minha esposa fomos ser padrinhos de casamento de um casal. E esse casal nos valorizava muito, né? E nos convidou para poder ser padrinhos de casamento no civil. Aí, tendo a oportunidade de conversar com o tabelião, eu perguntei para ele, fiz uma amizade com ele primeiro, e falei para ele assim, rapaz, me dá uma informação, você vai cair da cadeira agora. Talvez não, talvez sim. Assim, me dá uma informação, como que está o casamento homossexual aqui no cartório? Como que está? Ele, como assim? Como é que está acontecendo bastante, pouco? Ah, entendi. Você quer que eu fale a verdade? Sim, quero que você fale a verdade. Ele, isso faz 3 anos, mais ou menos, 4 anos, não sei, faz mais, né? Acho que foi antes da gente ir para a Vila Moraes. Foi antes. Acho que faz uns 7, 8 anos isso aí. Isso 7, 8 anos atrás. Sabe o que ele falou para mim? Isso ele falando, olhando nos meus olhos, cartório de Brás Cubas. Ele falou assim, Fábio, na semana passada, aqui, teve mais casamento homossexual do que heterossexual. Isso ele falou para mim, olhando nos meus olhos, cartório de Brás Cubas. Então, olha o desafio que nós temos na área familiar. O próximo, área física, Brasil com mais de 620 mil mortes, né, por Covid ou envolvido no Covid. Próximo, área financeira, aumento da pobreza, né, a classe pobre. Tem pessoas que nessa época, agora, está ganhando dinheiro como nunca ganhou, mas tem muita gente que, infelizmente, estão mergulhados na pobreza. Área psicológica, o Brasil, ele é o primeiro lugar, esse é um dado muito triste, né? Ele é o primeiro lugar em transtorno de ansiedade. Primeiro lugar no mundo, segundo a OMS. Os brasileiros são muito ansiosos. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Área profissional, recorde de desemprego. Deu uma melhorada aí, né? Mas ainda muita gente desempregada, infelizmente. Área social, isolamento social, tira você da sua família, tira você dos seus amigos, tira você de perto dos seus filhos, muitas vezes por causa da enfermidade. Área espiritual, igrejas fragilizadas. Muitas igrejas fecharam. Recentemente foi um pastor pregar na nossa igreja, faz mais ou menos, acho que uns 6 meses, e ele falou que a igreja dele tinha fechado e que não abriu, ficou acho quase cerca de 2 anos fechado e não tinha aberto ainda. Então, eu quero deixar uma frase para você, a frase para você pensar. Pode passar. Em uma crise, esteja consciente do perigo, mas não perca a oportunidade. Durante uma crise, não perca a oportunidade, queridos, porque tem muitas oportunidades aí, principalmente de você fazer a obra de Deus. Muitas oportunidades, tá? Mais um slide para nós aí, aonde eu quero te passar algumas. Pastor, você falou dos problemas, agora fala das soluções para nós. Vamos propor soluções.
Vamos lá. Isso. Olha lá. Para as 7 áreas, eu quero deixar algumas dicas para você, para não atrapalhar o seu chamado, tá? Anota isso aí, se você puder anotar, ou registrar na sua mente, que isso aqui é muito importante. Para a área espiritual, qual a solução que você pode manter na sua vida? Tenha o prazer na lei, o prazer na palavra de Deus. Na ortodoxia bíblica. O que é ortodoxia bíblica? Aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia interpreta, fica nisso. Muito cuidado com aquilo que as pessoas falam lá fora que não é bíblico. Isso vai atrapalhar a sua vocação, o seu chamado em Deus. Para a área familiar, mesa, aliança e papéis. Para quem é casado aqui, eu quero deixar uma grande dica para você. Faça da sua mesa um altar. Será que a mesa da sua casa é um altar? Ou será que na hora que você senta para poder comer com a sua família, quem reina é a televisão? Ou será que quem reina é o celular? Faça da sua mesa um altar. Desliga a televisão, afasta o celular, olha no olho da sua esposa, ouça seu filho. Tá? Aliança, contrato se rasga, aliança é para sempre. Se você é casado hoje, já teve outros problemas, depois o pastor Márcio, a pastora Miriam pode orientar muito melhor sobre isso, mas se você é casado hoje, é uma aliança, tem que ser para sempre, não abra mão disso, tá? Papéis, cada um dentro da família tem o seu papel. Você é pai, tem coisa que não é para a mãe fazer. Você é mãe, tem coisa que não é para você fazer. Tem coisa, você é filho, tem coisa que não é para você fazer, tem direitos e obrigações. Para uma família ser abençoada, cada um tem que exercer o seu papel. Cada um. Pensa nisso. Qual o papel da sua esposa? Qual o papel do seu marido? Qual o papel do seu filho dentro de casa? Tá? Pense sobre isso. Área física. Para eu ter uma área física, uma saúde boa, 3 bases principais para você ter uma saúde boa. Alimentação, que é diferente de comer. Queridos, mais 7 minutos eu estou encerrando, tá? Chegando no final já. Área física, saúde, né? Alimentação é diferente de comer. Às vezes o seu chamado, tem pessoas que eu conheço que inclusive abandonou a nossa igreja por problema de saúde, por questão de alimentação. Sabia disso? Não é verdade mesmo, conversei com essa pessoa recentemente. A pessoa tem um problema de saúde por causa de alimentação, ela deixou de ser obreiro, parou com o seu chamado. Então, alimentação é diferente de comer. Então, se alimente, pense nisso. Exercício, querido, tem um senhorzinho que sobe a rua da minha casa vendendo vedula. Alguém conhece ele? É o seu, não sei qual que é o nome dele lá, senhorzinho lá, desse tamanzinho, um japonês, surdo de quase 80 anos, não fica doente. Desse tamanzinho japonês. Eu tenho até foto dele em casa lá, que para mim é uma inspiração. Desse tamanzinho, que ele tem um aparelho de surdez no ouvido, e ele sobe a rua do meu bairro lá, todas as ruas vendendo a vedula dele. Não fica doente, sabe por quê? Se movimenta, sai do lugar. Queridos, se a gente ficar, tudo que fica parado, enferruja. Prestou atenção nisso? Engorda demais, ou emagrece demais, sei lá. Mas tudo que fica parado, cuidado com isso aí, tá? Movimento, para a saúde ser boa. Descanso, é necessário ter um descanso reparador. Área financeira, trabalho, administração, fidelidade. Paulo fala assim, se alguém não quer comer, se alguém quer comer, que trabalhe. Né? Com o suor do teu rosto ganharás o teu sustento. É preciso trabalhar. Administração. Tem pessoas que é fiel, que trabalha, mas a vida financeira está muito ruim. Por quê? Porque faltou administração. Tem que administrar aquilo que você tem. Isso é muito importante. Área profissional, estudo, dedicação e muita atenção para a questão online. Alguma pessoa aqui foi trabalhar em home office o ano passado? Algumas pessoas aí, né? Home office. Então, fica de olho nessa área digital.
porque isso vai crescer e muitos empregos presenciais podem deixar de existir. A igreja foi para o digital durante um tempo, né? Para o online, até hoje, se não me engano, os irmãos continuam, então fica atento a isso. Estudo, dedicação e a parte digital. Área social, relacionamento e o próximo. Hoje em dia, a vida é feita de muito mais de relacionamento. Às vezes, é muito mais fácil você arranjar um emprego com um amigo que te indica do que você deixar 200 currículos espalhados por aí. Faça relacionamento para a área social. Área psicológica, passado, presente e futuro. Cuidado com esse negócio. Por quê? O que é ansiedade? Excesso de futuro. O que é depressão? Excesso de passado. O que é estresse? Excesso de presente. Tudo que é em excesso é ruim. Então, se você ficar preso no futuro, é um excesso. Você vai sofrer com antecipação. Se você ficar preso no passado, você também vai sofrer com isso. E se você tiver excesso de presente, você vai ficar estressado. Tá? Muito cuidado com essas 3 coisas. Para encerrar, quero deixar o penúltimo slide aqui. Bons conhecimentos. Se examinar de tudo, retende o bem. Quero deixar para você aqui 2 técnicas bem interessantes para te ajudar no seu chamado e na sua vocação. A primeira, pode passar a primeira para mim, por favor? Pode passar? Pode passar? Isso, vai. Pode ir lá. Muito bom, está ótimo até aqui. Essa técnica ela tem um nome secular, mas eu não quero dar o nome aqui porque não é o propósito. O propósito é eu ensinar para você, compartilhar com você o fundamento da técnica. Ela tem um nome lá na área de mentoria, tem um nome, mas eu quero deixar para você só um título que vai te ajudar. O valor do passado. Pastor, meu passado tem valor? Muito valor teu passado tem. Sabe quem é você hoje? A pessoa que você foi ontem. Sabe algumas lutas que você passa hoje? Foi orações que você não fez lá atrás, atitudes que você não fez lá atrás. O que se planta, se colhe. Então você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro. Depois você para e pensa, agora a gente não temos tempo para isso, mas você para e pensa. Quais são os 3 melhores fatos da sua vida? Alguém fala um aí. Um fato. Um fato bom da sua vida. Fala para mim alguém. Conhecer Jesus. Falou com um sorriso nos lábios. Um dos melhores fatos da minha vida foi meu casamento. Um dos melhores fatos. Olha como que eu falo. Toda vez que você lembrar de boas coisas que você fez, você vai trazer alegria para você. E todas as vezes que você lembrar dos fatos ruins da sua vida, você vai falar com uma cara, sobrancelha cerrada, com tristeza. Então, muitas pessoas estão sofrendo hoje por causa desses 3 fatos ruins que ela enfrentou lá atrás. Enfrentou lá atrás? Deixa lá atrás, não traz para cá. É coisa boa? Lembra todos os dias, porque isso pode atrapalhar o seu chamado. Pastor, eu não sou digno de exercer o meu chamado, a minha vocação. Por quê? Porque um dia eu fiz isso. Querido, vida nova para você. Amém? No nome de Jesus. E a última coisa, a última ferramenta que eu quero deixar para você é domínio próprio. Ela tem um outro nome, mas eu vou deixar para você como domínio próprio. Pode voltar? Isso. O que é essa ferramenta domínio próprio? Ela tem um outro nome, como eu disse, mas aqui para você o que importa é o conceito. 25/1. O que é 25/1? Alguém já ouviu algum aconselhamento assim, se você está nervoso, conte de 1 até 10. Já ouviu? Está nervoso, conta de 1 até 10. Só que, psicologicamente falando, isso não é tão bom. O correto é você contar de trás para frente por causa dos gatilhos. Então, se uma hora você está a ponto de chutar o balde, está a ponto de estourar, está a ponto de brigar, de perder o seu chamado, a sua vocação, brigar com alguém, brigar no seu casamento, uma dica para você é essa daqui. Usa essa ferramenta. O que é? Contar de 25
para trás, casado com a respiração. Quando você chegar no 1, provavelmente você estará muito tranquilo. Porque de 1 até 10 é gatilho. 1 é gatilho do 2. O 2 é gatilho do 3. Mas quando você conta o inverso, isso te ajuda muito a ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila. São dicas práticas que eu passo para você que depois você pode aplicar na sua vida. Agora, realmente, é o último slide. Minha decisão é: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Você pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Só alcança o propósito quem suporta o processo. Então nós vamos, queridos, fazer coisas novas da parte de Deus. Deus vai usar a sua vida. Deus vai levar você além, para você cumprir o seu propósito. Vai ter um processo, mas você vai conseguir chegar lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos ter agora, depois eu vou passar para o pastor Márcio, ele vai passar para nós as orientações, ou o Diego. Quero fazer uma breve oração. Amém? Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta rica oportunidade. Obrigado, Senhor meu Deus, pelos ensinamentos que o Senhor me deu, que o Senhor me fez lembrar. Eu te apresento cada um dos meus irmãos e lhe peço, Pai, que na minha vida e na vida desta maravilhosa igreja, coisas novas, vocações novas, lideranças novas, Pai, possam surgir e possa vir do céu, assim como João Batista, para fazer coisas novas e bíblicas em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus e graças a Deus. Obrigado, pastor, obrigado, pastora, obrigado, Diego. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Amém. Obrigado, pastor Fábio. Deus abençoe. Gente, a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos, rapidinho, para a gente ir no banheiro, tomar uma água, voltar no café se você quiser comer mais alguma coisa. E daqui 5 minutos a gente volta para o mesmo lugar, tá bom? Deus abençoe.